Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafado, ex-aluno da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de missões e professor na Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Lição 1. Conhecendo os 2 livros de Samuel. Lemos em 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Podemos muito bem perceber que nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Neste trimestre, estudaremos os livros históricos de 1 e 2 Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhe homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, a saber, Samuel, Saul e Davi, percebemos que os líderes do passado não eram infalíveis. O homem é falho, o homem pode ter o seu limite, mas Deus não falha e Deus é ilimitado. Primeiro, o contexto histórico de 1 e 2 Samuel. Neste contexto histórico, podemos perceber, primeiro, a originalidade de Samuel. Originalmente, por exemplo, os livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, formavam uma só obra, assim como 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Os livros de 1 e 2 Samuel formaram uma narrativa que trata da história de Israel a partir de sua entrada em Canaã antes de Cristo, no século 12 antes de Cristo, por exemplo, até o cativeiro da Babilônia em 587 a 586 a.C. Estes livros não são apenas registros de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus, indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação, pois é a palavra de Deus. 2. Os personagens principais do livro, podemos observar aqui que há vários personagens importantes nestes livros, mas dentre eles 3 se destacam, a saber, Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de abolir a vida dos reis e do povo hebreu conforme seus propósitos. 3. O propósito de 1 e 2 Samuel. Esse propósito de 1 e 2 Samuel é o relato
da história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é que o obedecer é melhor do que sacrificar. Portanto, Samuel, Saul e Davi são os principais personagens do livro que apontam para a transição da anarquia de Israel nos tempos dos juízes para a monarquia. Segundo, a autoria e data dos livros de 1º e 2º Samuel. Aqui nós temos primeiro o título e o autor. O nome de Samuel significa nome de Deus. E o título dos livros que levam o seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus, segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros. As duas obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos de 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como o autor e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Esse fato é possível porque, de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam na época. 2. A data dos livros. Aqui podemos perceber que os estudiosos apresentam as datas entre 1100 a 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a sua função de líder provavelmente no ano de 1070, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1100 e 970 a.C. Assim podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente 130 anos. 3. A situação espiritual. Havia uma situação espiritual. Samuel cresceu em Siló. Neste lugar praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes na nação. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando-os mais do que ao Senhor Deus. Ele não lhes aplicou disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Israel, idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes no povo de Israel.
naquela época. 3. A teologia nos livros de Samuel. Primeiro, profecias cumpridas. Percebemos, em busca de um rei, outra percepção, os alicerces da dinastia davídica. Primeiro, profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1º e 2º Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas nas histórias e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1º Samuel, capítulo 7 e 12, e 2 Samuel, capítulo 17. 2. Em busca de um rei. Houve esta época, na verdade. Então, Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso, ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. Assim, ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. 3. Os alicerces da dinastia davídica. Aqui, no capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surgiu pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terras estranhas. Deus é quem dá ordem ao rei, ao povo, ao profeta. Deus é quem exalta, escolhe, abate, pois ele é soberano em suas decisões. O quarto ponto, Samuel, o divisor de águas. Primeiro, um momento de crise espiritual. Aqui em Samuel, podemos perceber que ele aparece no cenário bíblico, realizando o verotestamentário num momento que uma grande crise espiritual está acontecendo. O trabalho desse servo do Senhor não era fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, para julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. 2. O líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer
os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Posteriormente, profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo um conjunto de conselhos para a casa real de Israel. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender de seu favor. Logo, um momento de crise marcou o surgimento do profeta Samuel em Israel, o seu aparecimento. Logo, os livros de 1ª e 2ª Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias que aqui são apresentadas nestes livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas, ao mesmo tempo, revela o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado.